Como o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Tirou-me do lago de charco horrível e firmou os meus pés numa rocha. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor e saberão. No verso 5 é o que eu mais gosto. Ele vai dizer: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Eu quisera anunciá-las e manifestá-las, mas são mais do que eu possa contar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Quem achou, diga amém. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, vou comparar ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou a sua doutrina, porque os que os ensinava com autoridade, não como os escribas. Amém? Pode tomar seu assento nessa noite. Amados irmãos, para nós entendermos um pouco desse texto, um pouco desse fragmento, um pouco dessa parte final de um discurso que começara no capítulo 5 de Mateus, logo nas bem-aventuranças. Jesus ele começa a pregar no monte da Galileia e é um discurso longo, lendo-se do capítulo 5 até então, se nós contabilizar, dá uns 20 e poucos minutos talvez, mas os historiadores vão dizer que são apenas uma parte de um todo, como se fosse um esboço, um esquema, né? Porque ali se discorreu de todos os assuntos. Quais eles? Que nós devemos apenas servir a um Senhor. A Bíblia vai dizer dos dois senhores, mas nós devemos servir apenas um. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Esse discurso também é acoplado às bem-aventuranças, que de praxe a maioria aqui conhece. Se você não conhece, eu lhe convido a ler, e não apenas ler, mas a meditar. Esse discurso também compreende sobre os dois caminhos, fala comigo, os dois caminhos. E também fala sobre as duas portas. A porta estreita, que conduz à salvação, e a porta larga, onde muitos têm não apenas experimentado, mas entrado por ela. Infelizmente, muitos têm escolhido entrar pela porta larga, espaçoso é o caminho. Então, Jesus vem nessa entoada. Então, historicamente, esse discurso demorara horas para ser explanado, até que se chegava a essa conclusão aqui. O que nós acabamos de ler são palavras que vão concluir. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, depois de tudo isso que eu falei, eu vou falar para vocês. Se vocês colocarem em prática, não apenas ouviu, mas se vocês agora pegar essas palavras que vocês acabou de ouvir, eu vou comparar vocês como um sábio. E aliás,
aquilo que vocês ouviram, se vocês começarem a praticar, vocês vão ser comparados como sábios. E eu exemplifico Jesus falando. O sábio é aquele que ouviu, praticou. Ele é comparado como aquele que construiu a sua casa na rocha. Veio os rios, veio os ventos, veio as chuvas, combateram contra ela, contra a casa, e ela não caiu. Mas eu também vos digo, se vocês não colocarem em prática, vocês ouviram, se vocês não colocarem em prática, vocês serão comparados ao tolo, ou ao insensato, de acordo com a tradução de vocês, que ouviram e não praticaram, mas construíram a sua casa em um terreno arenoso. Veio os rios, as chuvas combateram e a sua casa caiu. Em outra tradução vai falar assim: e foi grande o estrondo. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Agora, olha que parte interessante. É o verso de número 28, que vai falar assim: e aconteceu que, concluindo essas palavras, esse discurso, a multidão admirou essa doutrina. Fala comigo, admirou essa doutrina. Mas Martin Lloyd Jones vai dizer que o evangelho não é apenas para ser admirado, mas o evangelho é para ser praticado e obedecido. O evangelho não é apenas para ser um encontro social. E ele conclui a frase dizendo que o nosso destino dependerá da nossa fundação. Eu lhe pergunto, qual é a sua fundação? Aonde está os seus alicerces? Em um terreno arenoso ou na rocha que é Jesus? Quem é na rocha que é Jesus aí? Para ser democrático, eu vou perguntar também. Esse eu acho que é na areia. Vou perguntar, retomando o conceito novamente. Quem está fixado na rocha que é Jesus? Para ser democrático também, quem está alicerçado na areia? Eu preciso perguntar também para ser democrático, perguntando para todo mundo, né? O evangelho não é apenas para ser admirado. Há muitos que admiram, são simpatizantes. Mas Jesus conclui dizendo: nós temos que ouvir e praticar. São dois irmãos gêmeos, ouvir e praticar, está aliançado com Ele. O texto vai falar conosco de duas pessoas, o sábio e o tolo. Fala comigo, duas pessoas, o sábio e o tolo. O sábio e o tolo só têm uma semelhança: os dois ouvem. É só essa semelhança. Eles possuem muita diferença. E aqui começa essa diferença. A diferença é que um não apenas ouve, mas pratica. O outro não pratica. Já é a primeira diferença. Segunda diferença: não apenas ouve, pratica também. O seu alicerce é na rocha e o outro é na areia. Segunda diferença. Terceira diferença: o resultado final. Um, quando vem as chuvas, os rios e as tempestades, combate contra ela com muita violência, a casa não cai, permanece. Porém, o tolo, a sua casa cai. Infelizmente. Esse texto também vai falar de dois solos: o solo rochoso e o solo arenoso. O texto também vai falar de três tormentas: chuva, ventos e inundações. Você pode repetir de uma forma até didática para você guardar no seu coração? Fala comigo: chuva, vento e inundação. Ou enchente também. O crente, ele precisa saber lidar com tudo isso. Mas primeiro, ele precisa do alicerce. A chuva naturalmente vem de cima. Isso aponta para as provações que vêm de Deus. Deus nos prova. Deus prova cada um. E Ele vai requerer de nós
que essa provação vira-se aprovação. Eu quero perguntar aqui nessa noite, os aprovados estão aqui nessa noite em nome de Jesus? A chuva, ela aponta para as provações. E os ventos? Os ventos combatem contra a parede. As paredes do nosso coração são os nossos sentimentos, são as nossas vontades, são o que nos rodeia, nos permeia, que vira e mexe, tenta nos sulapar, tentam desmoralizar, tentam nos envenenar. Quem está me entendendo nessa noite? É as coisas que estão à nossa volta, é o nós mesmos que às vezes nos sabotamos a nós mesmos. É aqueles os ventos que batem no nosso coração, é nós que corremos atrás do erro, é nós que caímos, é nós que decidimos. E vem esses ventos com uma palavra, com uma oportunidade, como uma afronta, e pegamos esse vento. E esse vento é um vento de um golpe, para golpear você, para desmoronar as paredes. E uma vez tirado as paredes, a sua casa cai. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Terceiro elemento aqui que nós vimos, são as inundações ou as enchentes. As enchentes que são corriqueiras. As enchentes que são um golpe baixo, é o diabo. É o diabo que vem com as suas tentações, é o diabo que vem com as suas ludibriações, de uma forma bem sorrateira, como uma enchente, para tentar lavar o seu alicerce. Lógico, se o seu alicerce for na areia, ele vai ser lambido, ele vai ser lavado, ao ponto que a sua casa vai, o que acontecer? Quebrar, cair. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Precisamos lidar com esses 3 tipos de tempestade: chuvas, ventos e inundações. O diabo, como nós os mais antigos, vai dizer que o diabo é como um sapatinho de algodão. Ele vem por baixo, com propostas baixas, para tentar fazer você olhar para trás. Quem está me entendendo aqui nessa noite, diga glória a Deus. Por isso, nós precisamos ser prudentes. Por isso, nós temos que sair da esfera de admiradores do Evangelho e passarmos a ser praticantes. Tiago vai dizer isso para nós. Deixarmos de ser ouvintes, mas agora também praticantes. Essa palavra que nós pregamos aqui nessa noite, concordo que é de simples entendimento, mas eu preciso dizer que também até o óbvio precisa ser explicado. Porque quando nós perguntamos aqui, quem está com a sua casa na rocha? E todo mundo, amém, glória a Deus, pastor, eu estou. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Porque não são as nossas, não são as nossas palavras, mas as nossas próprias, a nossa própria vida diária que vai apontar para nós se nós estamos tendo quedas, se nós estamos tendo perdas, se nós estamos tendo afrontas, se nós estamos retrocedendo. Então não são as nossas verbalizações, e sim as nossas atitudes. Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia. Então, eu separei aqui apenas 2 lições para nós aqui nessa noite. Tudo isso foi apenas algumas considerações deste texto. A primeira delas que eu quero falar com a igreja nessa noite, primeiro, é o perigo da superficialidade. Fala comigo, o perigo da superficialidade. Viver na superfície é muito mais fácil, mas é um perigo. Quem é construtor vai saber muito bem disso. Que toda casa, para ter um alicerce bem firmado, precisa cavar buracos, e esses buracos, chamados radier, cada um chama de um nome, esses buracos devem ter dureza, firmeza, para aguentar um pilar. Então, viver na superfície é mais fácil.
não tem esforço, não tem comprometimento, não tem compromisso, é mais fácil, não tem esforço, mas é um perigo. É um perigo, porque se virem as tormentas, aquelas 3 que nós falamos, chuvas, rios e ventos, aquilo que foi mais fácil vai virar um pesadelo. Dá para então você se comparar, examinar a si mesmo. Os caminhos pelas quais você tem escolhido ao longo da sua vida, quais têm sido os caminhos? Os mais fáceis ou os mais difíceis? Viver na superficialidade é viver num ciclo de queda e recomeço, queda e recomeço, queda e recomeço, queda e recomeço. Casou, não deu certo, casa de novo, casou, não deu certo, casa de novo, casou, não deu certo, casa de novo, quebrou, começa de novo, quebrou, começa de novo. O negócio é mudar, então vou mudar, eu mudo dali, eu mudo para cá, vou para a Zona Norte, vou para a Zona Sul, e tudo é um novo recomeço. E você não percebeu que o que você precisa mudar é o solo do seu alicerce. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Porque sobre nós há uma promessa do Senhor, que bendito serei, aonde quer que nós estejamos. Mas se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, Deuteronômio 28. Como canta Nana Azevedo, eu não vou cantar, mas apenas vou recitar, que ele vai falar assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor, meu Deus, exaltará. Pouco vai importar. Pastor, eu gosto de campo. Bendito sereis no campo. Levanta a sua mão assim. Pastor, eu gosto da cidade, é do centro da cidade aquele barulho. A Bíblia vai dizer: bendito será na cidade. Pastor, eu quero sair, bendito será a sua saída. Pastor, eu quero entrar, bendito vai ser a sua entrada em nome de Jesus. O problema não é você entrar ou sair, não é abrir um negócio ou fechar um negócio, o problema é o seu solo. Não adianta você correr aqui e acolá e procurar e fazer isso. Não adianta, não adianta você procurar profetas de Pix, que não vai adiantar nada. Não vai adiantar, você precisa. É algo que só você pode fazer. É algo que se você nessa noite, por isso, essa palavra é uma porta de oportunidade de você pegar a sua casa hoje e firmar na rocha que é Jesus. E a partir de hoje viver para a glória do Senhor, permanecer firme na fé em nome do Senhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Jerônimo vai dizer o seguinte: ouvir sem praticar é construir as suas palavras. Deixa eu colar aqui. Eu preciso melhorar minha letra. Quebrou um pouquinho aqui, mas Jerônimo vai dizer: ouvir sem praticar é construir uma casa de palavra sobre as areias da vaidade. Então o que adianta você ouvir se você vai pegar essa palavra e só Deus sabe o que você vai fazer com ela? Aí eu preciso repetir algo que eu estou sempre falando aqui. Você vai desejar uma coisa, vai passar a vida toda desejando uma coisa que não vai ter. A frase original, ela diz assim, que você vai sempre... Aquele que não vive uma vida de oração vai sempre viver uma vida desejando algo que nunca vai ter. O problema não são os seus negócios, empreendedor que está aqui nessa noite. O problema não é o esposo, a esposa, o casamento, os filhos. O problema não é a falta de recurso que você pode ter ou não ter. O problema é o alicerce. Eu lhe pergunto, pisa forte aí agora. Qual tem sido o seu alicerce? Porque se você ouvir e não praticar, Jerônimo vai dizer como construir uma casa sob as palavras da vaidade. É muito mais fácil
É muito mais rápido. Vão subir essa casa, vão subir. Não. Tem que ter profundidade, meu irmão. Eu falo de experiência própria porque todos os pilares lá da minha casa fui eu que cavuquei, igual um tatu. Teve alguns, irmãos, por natureza e segurança, passava da minha cabeça. Chegava no nível da rua. Porque eu não queria que a casa caísse sobre mim. Muito menos sobre as minhas filhas e quem lá estiver. Mas é mais fácil nós pararmos por ali, porque dá trabalho, né, evangelista Eliane? Dá trabalho. Dá trabalho porque gera renúncia. Gera matar o nosso próprio ego. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. O que vale a pena? Há muitos que não têm esperado a voz potente do Senhor, como diz o Salmo 29, que a voz do Senhor é poderosa e quebra os cedros do Líbano. Há muitos que não têm ouvido ou esperado a voz do Senhor e têm andado pelos seus próprios impulsos, tomando decisões erradas. Esses são marcados por aqueles que não nasceram de novo, nem da água e nem do Espírito. Que prefere viver na superficialidade. Mas há um perigo. Há um perigo porque há um juízo para aqueles. Esse juízo é escatológico. Esse juízo aponta para uma queda forte. Um grande estrondo. Quem está me entendendo nessa noite, diga glória a Deus. Por isso, sempre vale a pena dizer as palavras de Jesus que disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Se você escolher não nascer de novo, fique tranquilo, você vai morrer 2 vezes. Morte física e espiritual. Mas se você nessa noite desejar a nascer 2 vezes, primeiro é o seu nascimento, mas nascer mais uma vez, você vai morrer apenas uma vez. Se você nascer uma vez só, você vai morrer 2 vezes. Mas se você optar em nascer 2 vezes, você vai morrer apenas uma vez. Mas há aqueles que não vão passar da morte. São a geração do arrebatamento, e quem sabe possa ser a geração nossa, a geração do arrebatamento. A geração que ouvirá o som da última trombeta, porque a trombeta irá tocar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos até lá, seremos transformados. E o que é corruptível se transformará na incorruptibilidade, e o que é mortal vai revestir na imortalidade. Tragada foi a morte, a sua vitória. Onde está a morte, a sua vitória? No aguilhão do pecado. O pecado foi vencido, a morte foi derrotada. Experimente nascer de novo, da água e do Espírito. Necessário é nascer da água e do Espírito. Se envolva. Não fique escondido na pilastra atrás da multidão, mas dê um passo à frente e fala: Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. Pastor, essa mensagem evangelística? Pode ser. Mas essa mensagem também é uma mensagem de pente fino. Que apara, que desembaraça, que nos ajeita, que nos apluma, que nos faz olhar para o espelho da nossa vida e ver: realmente eu estou tendo umas derrotas aí, então eu preciso me aplumar, me ajeitar. Porque, como disse aqui no final, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou. Há muitos admiradores. Admira a igreja evangélica, eu já vi muitas pessoas admirar casamento evangélico. Mas o Senhor não quer fazer de você apenas um mero admirador. O Senhor nessa noite, Ele está te chamando você. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Que você possa ser enxergado pelo Senhor nessa noite. E que Ele possa fazer nova todas as coisas. E que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Que a sua casa possa ser transportada nessa noite, em nome de Jesus,
para uma casa, para um terreno um solo fértil, um solo rochoso. Como o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Tirou-me do lago de charco horrível e firmou os meus pés numa rocha. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor e saberão. No verso 5 é o que eu mais gosto. Ele vai dizer: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Eu quisera anunciá-las e manifestá-las, mas são mais do que eu possa contar. Ah, meu irmão, por que você está escolhendo o solo arenoso? Por que você continua ainda insistindo? Por que você ainda continua nesse terreno inclinado? Nesse terreno que tem arrachado você? Olha para as suas paredes espirituais. Olha para os seus sentimentos, olha para a sua vida, olha para o interior da sua alma. Esse terreno não tem lhe favorecido em nada. É mais fácil? É, mas que tempo você tem ganhado com isso? Como o salmista disse no Salmo 40, Ele me tirou de um charco horrível. Eu imagino aquele lugar, aquele pântano, aquela areia movediça, que a gente via nos desenhos de antigamente, aquela coisa tão cruel, aquela coisa tão lamacenta, aquela coisa que não se dava estabilidade. Há muitas pessoas sem estabilidades. Mas o Senhor está te convidando nessa noite. O Senhor está te chamando você nessa noite. O Senhor está estendendo as suas mãos para você nessa noite e dizendo: vem, meu filho amado, vem. Vem que eu vou firmar os seus pés na rocha. Como o salmista, Ele firmou os meus pés numa rocha. Muitos verão e confiarão no nome do Senhor. Amém? Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. De um lado, o terreno arenoso, o perigo da superficialidade. Tópico 2, a vantagem de estar na rocha. Agora é a melhor parte, né? Ninguém quer ouvir? A melhor parte é porque, de fato é a melhor parte porque Jesus está no barco. Jesus está conosco e quando Jesus está conosco está a maioria. Quando Jesus está conosco é sinal que o general de guerra está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. É sinal que, ainda que venham os ventos, as chuvas, Ele vai estar conosco, nos blindando, nos segurando e nos protegendo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. João Crisóstomos vai dizer o seguinte: a alma fundada na rocha não cede às tempestades. A gente conhece pessoas assim, sim ou não? Você já viu? Está passando por um perrengue, mas ele não cede. Está passando pela luta, mas não cede. O diabo está botando para quebrar, mas ele está ali firme, os pezinhos firmes. Ele não dá nenhum passo para um lado, nem para um outro, nada. Ele não inclina a cabeça para a direita, para a esquerda, a sua cabeça está voltada para o céu. Ele sabe que o socorro não está no monte, mas está no Deus que fez os montes. Aquele que está a sua alma fundamentada na rocha, ele não cede às tempestades. Eu preciso perguntar: você tem cedido às tempestades? Agostinho de Hipona vai dizer: Cristo é a rocha sobre a qual o coração firme e edificado. Fora dele é tudo areia movediça. Então, se os seus pés estão firmados na rocha e você está pensando lá longe, eu acho que eu vou arredar um pezinho daqui, você vai afundar. Porque fora de Cristo é areia movediça. Fora de Cristo não há segurança. É melhor ficar dentro da arca. A arca poderia estar cheirando mal, mas lá fora havia muito mal. Corpos espalhados para todo lado, morte para todo lado. Fica dentro da arca. Fica com os seus pés firmados na rocha que é o Senhor. Quem está me entendendo nessa noite? Charles Spurgeon vai dizer: a palavra de Deus é um rochedo
prega, viva por ela, e você jamais será abalado. Você quer ser abalado? Eu acredito que não. Você quer que as suas paredes caem? Eu acredito que não. O que vale a pena? Você está fixado na rocha que é Jesus. Viver intensamente por Ele. Vai ter perdas? Sim. Vai ter ventos? Sim. Mas todas as perdas é para nos podar, porque o Senhor tem uma poda para cada um de nós. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda vara que dá fruto, ela é limpa, para que deis muitos frutos. Nós temos que entender que haverá ventos. Casa firmada na rocha não quer dizer ausência de ventos, de chuvas e inundações. Mas há uma certeza para nós, e quem quer ouvir diga glória a Deus. Certeza que a casa não cai. Certeza que casamento não é destruído. Certeza de prosperidade na empresa. Certeza de prosperidade dentro de casa. Certeza de alegria, mesmo nos momentos conflitantes, porque o nosso Deus é o Deus do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos nós. Ainda que as águas se rujam e se perturbam, ainda que os mares se rujam pela sua braveza, sabemos nós que é um rio cujas correntes alegra a cidade do Deus vivo. Deus está presente no meio delas. E no verso de número 10 ele vai dizer para nós: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está falando com você nessa noite. Aquieta o teu coração, homem, aquieta o seu coração, mulher. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, porque no tempo aprazado, o leão da tribo de Judá, ele vai rugir e as barreiras vai cair por terra em nome de Jesus. No tempo aprazado, o sol da justiça, ele vai se acender e toda injustiça cairá por terra. Você está sendo injustiçado? Fique tranquilo, o sol da justiça vai iluminar, vai clarear. E como o sol de meio-dia, todas as coisas vão ser nuas e patentes. Ele vai revelar tudo profundo e escondido e vai mostrar que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então somente aquieta o teu coração. Confia no Senhor. Não se precipite. Não se precipite. Porque casa na rocha tem segurança. Há muitos que buscam segurança. Provérbios vai dizer para nós: torre forte é o nome do Senhor, os justos correrão para lá. Você não tem mais para onde correr? Você não tem para onde mais o que pedir? Você não tem mais quem socorrer? Corra para os braços do Pai. Torre forte é o nome do Senhor, os justos correrão para lá. Se refugie no Senhor. Ele tem proteção para você, Ele tem proteção para a sua alma. Ele tem proteção, a mesma proteção de sempre, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A proteção do Salmo 91. Ele vai proteger você. As promessas de Deus estão de pé, meu irmão. Fala para o seu irmão que está do seu lado: as promessas de Deus estão de pé. Você está crendo nisso? Então por que de tarde você duvidou? Porque semana passada você duvidou. Por que você está andando duvidante? As promessas de Deus estão de pé, porque fiel é quem prometeu, e fiel é quem vai cumprir, meu irmão. Fiel é quem prometeu, e fiel é quem vai cumprir. Fica firme no Senhor. Coloca seus pés crivados na rocha. Salmo de número 20. Uns confiam em carros e cavalos, uns se curvam e caem, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Senhor quer proporcionar para você nessa noite segurança para os justos. Os justos estão aqui nessa noite. Ele vai dar segurança a você. Vai vir os rios, vai vir as chuvas, a sua casa vai estar intacta.
Eu não estou falando que o evangelho é mar de rosa. Se eu estivesse falando, eu seria um falso profeta, um mentiroso. O evangelho vai ter pancada. Mas o que o Senhor nos garante para nós é que as pancadas que vão vir, as lutas que vão vir, Ele garante para nós: muitas são as aflições do justo. Pastor, é verdade, hein? Meu Deus, eu passo por cada uma. Fica tranquilo, vai acabar hoje, mas amanhã começa outra. Meu Deus, o que é isso, pastor? Misericórdia. Até o final da sua vida, fica tranquilo. Mas a palavra do Senhor garante: muitas são as aflições do justo. E você sabe o que é? Deus livra de todas, irmão. Não sou eu que eu estou falando, é um texto que vai falar: muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Pastor, é só aflições? Na maioria das vezes é. Mas nós colhemos satisfações, porque as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Não atentamos nós para as coisas que vemos. Coríntios vai falar isso para nós. Não atentamos para as coisas que vemos, porque o que vemos é transitório e passageiro, mas que atentamos nós para coisas que não vemos, porque são eternas. Ele vai dizer para nós que ainda que o homem exterior se corrompa ou se desfaz, ainda que o homem exterior, como uma casa, a casa mesmo, ainda que tenha aquele momento em que vem a chuva, derruba o reboco e tudo aquilo, a casa não cai, ele vai dizer para nós: temos ainda um edifício escondido com o Senhor. Pastor, é só luta, perseguição? Eu tenho uma novidade para você. A palavra de Deus fala assim em Hebreus: ainda resta um repouso para os filhos de Deus. Você já viu isso lá em Hebreus? Ainda resta um repouso para nós. Ainda resta um repouso para nós. Nem sempre vai ser assim, mas aguarda um pouquinho de tempo ainda, porque no tempo certo o Senhor vai nos chamar nas nuvens e vai olhar nos nossos olhos e vai dizer: servo bom e servo fiel, você foi prudente, você edificou a sua casa na rocha, você não saiu dali. Vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o que estava programado desde a fundação do mundo. Vale a pena ser fiel, meu irmão. Vale a pena ser fiel. Vale a pena nessa vida renunciar. Quem está me entendendo essa noite, diga glória a Deus. Firmado na rocha é aquilo que a palavra do Senhor vai nos dizer. Primeiro João, capítulo 2, verso 17, que diz assim. Quem quer ouvir nessa noite? Vai dizer que o mundo passa e logo a sua concupiscência passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Você quer estar intacto? Você quer ter estabilidade na sua vida? Há muitos que buscam isso, né? E fazem um concurso público, tornam-se funcionários públicos ou empregados públicos. Tem essas duas nomenclaturas. Há muitos que buscam essa estabilidade. Não é mandado embora, só se fazer besteira. No reino de Deus também é. Você não é mandado embora, a menos que você fazer uma besteira. Fala igual o pastor, sim ou não? A menos que você migre do terreno rochoso para o arenoso. A menos que você escolha isso. Há muitas pessoas buscando segurança. Eu lhe digo, o dinheiro não proporciona segurança. O seu diploma não traz segurança. O seu marido não pode trazer segurança, ainda que ele seja fortão e grandão. Né, Dinei? O pastor também grandão ali.
Cadê o Darcy? O Léo? Será que eu cresço ainda fico do tamanho deles assim, pelo menos? O nosso irmão Carlos? Grandão desse jeito. Nada disso trará segurança, nada disso trará paz, nada disso vai favorecer, pode favorecer momentaneamente. O que vai trazer paz, o que vai trazer segurança, o que vai de fato fazer você dormir, como o salmista, estou falando muito de salmo hoje, mas o salmista do Salmo 4, que ele disse: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que vai fazer você de fato dormir, confiar, viver, respirar, amar, é se o seu terreno, o seu alicerce estiver na rocha que é Jesus. Como diz em Colossenses, Cristo é tudo em todos. Seja gregos, seja bárbaros, seja citas, seja quem for. Se Cristo não inundar o seu coração, nada outra coisa pode preencher. Se você não se dispor a estar com sua casa, a sua casa que aponta para a sua vida espiritual, se você não se atentar para isso, você vai sempre passar anos e anos naquele ciclo. Derruba a casa, levanta a casa. Derruba a casa, levanta a casa. Casa, separa. Compra e vende. Sabe aquela pessoa, talvez você conheça, que compra um carro, não é feliz com o carro, vende no outro dia quase que pela metade do preço. É uma inquietude, é um nível de desequilíbrio tão grande. Sabe por quê? Porque só Jesus pode preencher o seu ser, a sua alma. Isso é para todos nós, crentes novos, crentes velhos. Como eu disse, é uma palavra que é como se fosse um pente fino para desembaraçar os cabelos, para desembaraçar os caminhos, para aplainar. Como diz em Isaías 40, vós que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. Eu quero falar que o dia do Senhor está próximo. E Ele quer preparar a sua igreja. Ele quer preparar os eleitos dEle. Na igreja entra muitas pessoas, mas no céu, só aqueles que, segundo nós ouvimos aqui nessa noite, só os sábios e os prudentes. No reino de Deus não cabe, não são para aqueles que viveram uma vida comum, uma vida sem os parâmetros bíblicos. Mas o reino de Deus é tomado à força. Por isso, esforce para cravar fundo e cravar o seu alicerce na rocha que é Jesus. O Senhor quer que você nessa noite seja um pouco despertado e que você possa, em nome de Jesus, viver na rocha e viver uma verdade de vida, uma verdade que você não é iludido. Aqueles que têm o seu terreno na areia, eles vivem uma vida tremendamente de ilusão. Mas os ventos vêm, a chuva desce, a enchente vem e tudo recomeça. Mas há hoje um recomeço para a sua alma em nome de Jesus. Esse recomeço te chama você nessa noite a viver algo novo. Quem quer viver algo novo? O Senhor tem porta de oportunidade para você nessa noite. O Senhor tem para você
materiais de construção para você nessa noite recomeçar. O Senhor tem graça para você nessa noite. O Senhor tem graça abundante para você. Mas o que? Só a graça dele já nos satisfaz. E o seu poder nos aperfeiçoa na fraqueza. Que o nome do Senhor seja glorificado. E que você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar sobre nossos pés?